Olá, turma do 7º ano. Prontos para mais uma aula? Vamos lá? Continuaremos com a unidade temática sobre os pronomes pessoais e pronomes de tratamento e iremos acrescentar os pronomes demonstrativos. Trabalharemos com o mesmo objeto de conhecimento sobre a semântica e a coesão, que está relacionada ao sentido da palavra e à ligação que se tem nos textos. Trabalharemos com a mesma habilidade em reconhecer esses recursos de coesão e estabelecer as relações entre partes de um texto com o uso dos pronomes que contribuem para a continuidade dos mesmos. Vamos rever então, pessoal, sobre os pronomes. Como vimos anteriormente, os pronomes são palavras que são utilizadas para substituir, para referir-se ou acompanhar um nome. Os pronomes relacionam-se às pessoas do discurso. Quem fala, eu, nós, com quem se fala, tu, vós, e sobre quem se fala, ele ou ela, eles ou elas. Os pronomes pessoais, eles são divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Ambos se caracterizam por substituir o nome. Assim como os pronomes pessoais, os pronomes do caso oblíquo e os pronomes de tratamento se caracterizam por substituir o nome. Os pronomes pessoais do caso reto são, em primeira pessoa, eu, singular, nós, plural. Segunda pessoa do caso reto, tu, singular, vós, plural. Terceira pessoa do caso reto, ele ou ela, singular, eles ou elas, plural. Portanto, os pronomes pessoais do caso reto são utilizados tanto em gênero e número. Gênero, para se referir feminino ou masculino. Número, singular ou plural. Vejamos um exemplo sobre a importância do uso do pronome, que vimos anteriormente que os pronomes, eles são importantes para evitar a repetição desnecessária de um nome, por isso, o uso dos pronomes. A criança é a força do futuro. A criança é a expectativa de renovação e é na criança que assenta a esperança de um mundo melhor. Observe esse trecho de um pensamento de um autor. Ele repete a palavra criança 3 vezes. Se fôssemos para adequar esse trechinho com os pronomes, ficaria: a criança é a força do futuro. Ela é a expectativa de renovação e é nela que assenta a esperança de um mundo melhor. Vejam que esse segundo trecho, a leitura flui melhor com o uso do pronome. Observem que na segunda palavra, para substituir a palavra criança, foi utilizado o pronome pessoal do caso reto em terceira pessoa do singular, ela. E a segunda palavra, na criança, foi utilizado o pronome pessoal do caso reto em terceira pessoa do singular, ela, com a junção da preposição na. Ficou, então, nela. Agora, para os pronomes pessoais do caso oblíquo. Referindo-se à primeira pessoa do caso oblíquo, nós temos me, mim, comigo, no singular, nos, conosco, no plural. Segunda pessoa do caso oblíquo. Te, ti, contigo, singular.
vos, convosco, plural. Terceira pessoa do caso oblíquo. O, a, lhe, se, si, consigo, no singular. Os, as, lhes, se, si, consigo, no plural. Observem aqui que este poema de Milor Fernandes apresenta uma linguagem informal. Então, observem, poeminha Dodói. Quando os caras estão doentes, vem a mim. Eu olho eles, espeto eles, corto eles. Eles curam ou não curam, vivem ou vão para o além. O que é que eu acho? Eu cobro e tudo bem. Observe que esse pronome foi utilizado na linguagem informal. Peguemos então um trechinho do poema quando ele diz: eu olho eles, espeto eles, corto eles. Observem o uso repetitivo do pronome pessoal do caso reto em terceira pessoa do plural. Vamos substituir esses pronomes pessoais do caso reto pelos pronomes pessoais do caso oblíquo. Portanto, ficaria: eu olho-os, espeto-os, corto-os. Então, nós temos aí os pronomes pessoais e pronomes do caso oblíquo, que se caracterizam por substituir nomes. Vamos agora para o próximo pronome, os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento indicam uma proximidade entre as pessoas do discurso, que essa proximidade pode ser maior ou pode ser menor. Quando a proximidade é maior, utilizamos o você como pronome de tratamento. Se a proximidade é menor entre as pessoas do discurso, utilizamos outros pronomes, como Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, dependendo do status que a pessoa ocupa. Observem este outro exemplo. Dona Maria, a senhora toma muitos remédios e tornou-se hipocondríaca. Eu sei, doutor. Mas que medicamento o senhor pode me receitar para curar a hipocondria? Então, notem que nessa tirinha foi utilizado o pronome de tratamento senhora e senhor para indicar o grau de proximidade entre essas pessoas que estão conversando. Nota-se que o grau de proximidade ele é menor. Observem a outra tirinha. Garfield. Você comeu os 3 bolos que eu fiz? Não, só 2,5. Observem que o grau de proximidade entre essas pessoas de discurso é maior. Por isso, utilizando o pronome de tratamento você. Observem que eu repeti muito. Pronome de tratamento, você. Sim, o pronome você é de tratamento e não pronome pessoal do caso reto. Todo pronome de tratamento se diz respeito à pessoa com quem se fala e você está no meio. O pronome de tratamento você refere-se à segunda pessoa do discurso tu. Porém, você deve ser conjugada com a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Vejamos os exemplos para entendermos. Vossa Majestade pode entrar. Vossa Senhoria vai participar da reunião? Você comeu os 3 bolos que eu fiz? Observem que os 3 pronomes de tratamento referem-se à terceira pessoa do singular. Portanto, o verbo deve estar sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Em situações formais de fala e de escrita, a regra é a seguinte quanto ao uso do tu e você.
As duas formas são válidas. Tanto eu posso utilizar na linguagem falada e escrita o uso do tu, quanto você. Só que devemos prestar atenção em como conjugá-lo. Veja, você entendeu? Tu entendeste? Então, você está sendo conjugado como a terceira pessoa do singular. Tu entendeste como a segunda pessoa do singular. E nunca devemos falar ou escrever tu entendeu, misturando assim a segunda pessoa do singular com a terceira conjugação verbal. Ok, turminha? Entenderam? Passamos então para os próximos pronomes, os pronomes demonstrativos. Vão demonstrar algo em relação ao tempo e ao espaço. Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Vejamos aqui. Quando um objeto está próximo da pessoa que fala, devemos utilizar o pronome demonstrativo este, estes, esta, estas ou isto. Este livro é meu. Então, está próximo da pessoa quem fala. Quando o objeto está próximo da pessoa com quem eu falo, eu utilizo o pronome demonstrativo esse. Esse livro é de história? Então, quando o objeto estiver próximo da pessoa com quem eu falo, devo utilizar o pronome esse, esses, essa, essas ou isso. Se o objeto está distante da pessoa que fala e distante da pessoa com quem eu falo, devo utilizar pronome demonstrativo aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Em relação ao tempo, quando se referir a um tempo presente, utilizamos o pronome demonstrativo este, estes, esta, estas, isto. Vejamos o exemplo. Este ano está sendo bom para mim. Consegui um emprego. Então, refere-se a um tempo presente. Se referir a um passado próximo, utilizamos o pronome demonstrativo esse, esses, essa, essas, isso. Se referirmos a um passado distante, utilizamos o pronome demonstrativo aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Veja o exemplo. Aquele ano foi terrível para todos. Refere-se a um tempo passado distante. Vejamos aqui a tabela. Os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis, eles podem mudar conforme a pessoa do discurso, o masculino ou feminino, singular ou plural. Ou eles não mudam em relação à pessoa do discurso. Temos aqui primeira pessoa do discurso, este, estes, esta, estas, isto. Segunda pessoa do discurso, esse, esses, essa, essas, isso. Terceira pessoa do discurso, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Obrigada pela atenção. Próxima aula continuaremos com os pronomes demonstrativos no contexto. Uma boa aula para vocês. Assistam aos vídeos. Se necessário, assistam novamente e uma boa aula.